Nono estágio do corpo temperado. 10 dias depois, a semente fruta 3 sóis tinha finalmente amadurecido e calmamente produzido a fruta 3 sóis. Vermelho escuro. Elas penduravam fora dos galhos, atraindo pessoas para vir e comê-las. Dessas frutas, Yankai foi capaz de sentir uma rica quantidade de Qiyang. 10 insignificantes dias, atualmente permitiu essas frutas espirituais de grau terra nível baixo amadurecer. Quando o melão está maduro, ele vai cair. Aquela gota de líquido Yang foi muito potente. Cautelosamente ele alcançou uma dessas frutas 3 sóis para colher. Segurando nas suas mãos, Yankai brincou com ela por um tempo, sentindo-se realmente feliz. Mas não importa o quão atraente essa fruta era, ele precisaria comê-la para ter um efeito. Yankai não hesitou. Sentando de pernas cruzadas, ele jogou a fruta 3 sóis diretamente para sua boca. Mordendo, o sabor perfumado da fruta estourou, começando da ponta da sua língua e então viajando pelo resto da boca, deixando uma fragrância atraente para trás. A fruta espiritual entrou no seu estômago e as verdadeiras táticas Yang começou a girar. Seu estômago parecia que estava em fogo, mas para Yankai que estava cultivando as verdadeiras táticas Yang, essa temperatura foi o mais confortável, mesmo causando sentir relaxado. A energia Qiyang escondida dentro da fruta espiritual de grau terra nível baixo rapidamente fluiu para seus meridianos, preenchendo seus meridianos instantaneamente. Ping. Ping. Isso soou para fora e a gota de líquido Yang condensou calmamente. Pouco tempo depois, outro som nítido e suave soou. Enfim, ele tinha condensado 3 gotas de líquido Yang antes dessa energia da fruta espiritual de grau terra nível baixo desaparecer. Dentro do seu dantian, havia agora 4 gotas de líquido Yang. Enquanto 3 gotas foram recentemente condensadas com a ajuda da fruta espiritual, com a outra gota restante foi resultado de 10 dias de cultivação dura por Yankai. Com a obstrução do queimador de incenso, esses 10 dias de cultivação tinha sido sombrio e cansativo, mas Yankai não se importou. Como ele poderia se importar sobre essa coisa insignificante nesse momento? Além disso, Yankai tinha uma fraca premonição que se ele comer as 2 frutas espirituais restantes, então ele poderia possivelmente quebrar para o 9º estágio do corpo temperado, tocando as portas do estágio elemento inicial. Com esse pensamento em seu coração, sem a mínima hesitação, Yankai comeu as 2 frutas espirituais, fruta 3 sóis. A energia Qiyang dissolvida dentro do seu estômago e um calor quente e escaldante incendiou em seus meridianos. O corpo inteiro de Yankai de repente tornou-se vermelho brilhante. Verdadeiras táticas Yang começou a trabalhar freneticamente enquanto numerosos sons de gotas soou. Em seu dantian, uma gota após a outra tinha começado a aparecer. Através dos poros abertos de Yankai, Qiyang fluindo da cordilheira dragão enrolado foi sugado constantemente. A pulsação estável da energia aqui dentro dos seus meridianos gradualmente tornou-se mais forte, tornando-se mais e mais violento. Se alguém estava vendo a aparência atual de Yankai, eles seriam tão chocados que seus queixos cairiam no chão. Nunca houve um praticante marcial do corpo temperado que condensaria uma quantidade tão rica de energia aqui antes. Os meridianos dos praticantes marciais do corpo temperado eram estreitos e o espaço em seus dantian era limitado, para não mencionar que eles eram completamente incapazes de comer uma quantidade tão grande e feroz de energia aqui. A quantidade da sua energia aqui foi equivalente para um praticante marcial no estágio elemento inicial. No entanto, Yankai só ainda estava no 8º estágio do corpo temperado. Naquele momento, Yankai sentiu uma pressão e essa pressão foi inexplicável, como se ele existia entre os céus e a terra. Essas algemas eram impostas sobre ele e se ele não quebrasse essas algemas, ele seria incapaz de avançar de estágio. As bolhas quentas de verdadeiras táticas Yang começou a girar novamente, queimando as algemas implacáveis. Com o passar do tempo, Yankai poderia sentir que as algemas prevenindo de entrar no próximo estágio foram lentamente enfraquecendo. Com seu avanço na mão, a mente de Yankai ficou mais clara e a velocidade de giramento das verdadeiras táticas Yang aumentou. Bang! Isso soou, foi como se ele tivesse partindo as correntes prendendo. Por todo o seu corpo, ele se sentiu leve e toda a pressão e desconforto que ele tinha sentido anteriormente saiu sem um traço, deixando Yankai se sentir brilhante e refrescado. 9º estágio do corpo temperado. Ele estava parado do lado de fora das portas do estágio elemento inicial.
Embora ele tinha rompido, aquela sensação de refresco ainda tinha que desaparecer. Se movendo casualmente, as 10 gotas de líquido Yang dentro do Dantian de Yankai começou a girar ao redor e escapou em todas as direções, se infiltrando em 5 vísceras de Yankai, 6 entranhas e meridianos. A força brilhante e ardente do líquido Yang queimava todas as impurezas dentro, temperando suas 5 vísceras, 6 entranhas e meridianos. Um minério de ferro precisa de numerosas revisões e temperamentos a fim de tomar forma, então como poderia ser diferente para o corpo humano? Toda vez que um praticante marcial rompeu um estágio, eles usariam sua energia para refinar seus corpos. Após cada refinamento, sua força aumentaria loucamente. O atual rompimento de Yankai era apenas o menor, então não havia muito excesso de energia aqui dentro do seu corpo, mas o líquido Yang dentro dele proporcionava efeitos semelhantes. Cara, essa parte eu nem entendi nada. Um bom tempo depois, Yankai lentamente abriu os olhos. Ele poderia sentir que seu rompimento tinha causado sua força aumentar por trancos e barrancos. Seu atual poder era incomparável ao seu poder antes de ele romper. Se ele estava para se encontrar com Shen Shaofeng Newton agora, ele estava confiante que ele seria capaz de derrotar ele sem esforços, sem utilizar uma única gota de líquido Yang. Além de um aumento em força, Yankai sentiu um insight, era muito profundo e ele era incapaz de compreendê-lo. Ele só poderia esperar até seu próximo rompimento para tentar entendê-lo. Insight seria uma ideia, percepção ou intuição. Vou mudar porque gosto da tradução. Seus meridianos estavam inundados com energia Qi Yang, enquanto seus Dantian estava completamente vazio. Cuidadosamente sentindo ao redor, o rosto de Yankai escureceu. Os resultados que ele meticulosamente alcançou através desses últimos dias de trabalho duro tinha sumido em um piscar de olhos. Todo o líquido Yang condensado da fruta 3 sóis, incluindo sua gota condensada mais cedo, um total de 10 gotas, todas sumiram, nem um único fio de líquido Yang permaneceu. Embora ele tinha ganhado grandes benefícios, ele não tinha nenhum líquido Yang. Mas não importa, contanto que ele tenha dinheiro, se ele quiser líquido Yang, isso era uma tarefa relativamente simples. Ele apenas precisava comprar alguns tesouros atributo Yang e diretamente absorvê-los. O único problema agora era, Yankai era pobre. Além das pilhagens da luta que ele tinha pegado de Shen Shaofeng Newton, ele não tinha nada de valioso. Chama um Meier, resolvido. Setando, ele pensou por um tempo, e Yankai achou uma solução. Ele não poderia pagar esses tesouros, poderia ser que ele não pode mesmo pagar por aquelas sementes. O benefício da fruta 3 sóis tinha claramente sido exibido para ele. Com o poder do líquido Yang, juntamente com uma semente adequada, a fruta espiritual cresceria facilmente. Mas esses tipos de coisas eram muito escassos. Depois de um longo tempo pesquisando no comércio Vento Negro, ele ainda tinha que ver alguém vendendo sementes. Não era difícil para entender porque, para ervas espirituais e sementes de árvores espirituais, você não tem só que achar um lugar adequado para plantá-las. Você também tem que usar um monte de esforço para alimentá-las, para não mencionar que você precisa esperar um longo tempo para elas dar frutos. Quem desperdiçaria toda essa energia? Se eles tivessem tanto tempo e energia, eles podem muito bem ir treinar. Se ninguém comprá-las, então naturalmente ninguém venderia elas. Era tudo sobre oferta e demanda. Yankai decidiu que ele compraria elas. Além disso, ele estava procurando uma grande quantidade de sementes. Com sua mente feita, Yankai saiu da Torre do Céu em direção ao comércio Vento Negro. Embora fosse apenas sua segunda vez, Yankai pareceu à vontade. Tinha sido metade de um mês desde que ele tinha passado aqui, o comércio Vento Negro ainda estava agitado, muitos praticantes marciais vêm e vão. Os tesouros nas várias cabines eram todas alinhadas criando um banquete para os olhos. Fazendo seu caminho em torno das cabines movimentadas, como esperado, ele não tinha achado nenhuma semente, mas desde que ele estava preparado, Yankai não estava muito desapontado. Seguindo suas memórias, Yankai caminhou para o lugar onde aquele discípulo do grupo de sangue tinha vendido. Ele queria ver se aquele cara tinha algumas sementes extras sobrando.